created using Powtoon. Olá pessoal, aqui é do canal Jovem Cristão TV. Como todo mundo sabe, surgiu o coronavírus e então vamos comentar essa notícia, né? Eu vou dar agora essa notícia, embaixo eu vou deixar as fontes. Se você não é inscrito no canal Jovem Cristão TV, se inscreva para estar por dentro das notícias e vamos lá. Lembrando que depois que eu ler a notícia eu vou deixar o meu parecer, o que eu acho, né? Vamos. Coronavírus. A gravidade da epidemia depende de várias incógnitas, né? Quão perigoso é o novo coronavírus? Que sintomas provoca? Qual é o seu nível de transmissão entre humanos? Todos os dias novas informações surgem sobre a epidemia na China, mas muitas incógnitas ainda impedem de determinar seu grau de gravidade em escala global. Qual o balanço atual? Até este sábado foram contabilizados 1.300 casos, incluindo 41 fatais na China, onde a epidemia começou. Outros países asiáticos são afetados e alguns casos foram detectados na Austrália, França e Estados Unidos. Nenhum paciente morreu fora da China. Atualmente, é difícil determinar a taxa de mortalidade, já que na fase inicial da epidemia apenas casos graves são detectados, explica na revista médica The Lancet a cientista chinesa Li Linhan. Em outras palavras, sabemos quantos pacientes morreram por esse vírus, mas não quantos estão realmente infectados no total, batizados 2019-nCoV. Esse novo vírus pertence à vasta família dos coronavírus. No passado, apenas 2 epidemias mortais foram causadas por um coronavírus: SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, e MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Segundo a OMS, a epidemia de SARS matou 774 pessoas em todo o mundo, de 8.096 casos em 2002 a 2003, antes de ser controlada, ou seja, uma taxa de mortalidade de 9,5% ainda em andamento. A epidemia de MERS matou 858 dos 2.494 casos desde setembro de 2012, representando uma taxa de mortalidade de 34,5%. Em geral, os pacientes afetados pelo novo vírus estão em uma condição menos grave do que com a SARS, disse o professor francês Yant Dampana. Quais os sintomas? Alguns são semelhantes aos da SARS, de acordo com os cientistas chineses em trabalho publicado na sexta-feira pela The Lancet, com base nos primeiros 41 casos na China. Todos esses pacientes tiveram pneumonia, quase todos tiveram uma febre, 3-4 tosse, mais da metade dificuldade em respirar. Mas existem diferenças importantes com a SARS, como a ausência de sintomas que afetam em vias aéreas superiores, coriza, garganta inflamada, espirros. Analisa o principal autor dessas observações, o professor Bin Cao. A idade média dos 41 pacientes é 49 anos, 30 homens e 27 foram ao mercado de Wuhan, onde a epidemia começou. Finalmente, quase um terço desenvolveu desconforto respiratório aguda e 6 morreram. Embora não haja uma conclusão geral a ser tirada, dado o pequeno número de pacientes considerados, essas observações fornecem um quadro clínico inicial da doença. Essas indicações são ainda mais preciosas uma vez que o diagnóstico é dificultado pela epidemia de gripe que está ocorrendo atualmente.
Repetindo, embora não haja uma conclusão geral a ser tirada dado o pequeno número de pacientes considerados, essas observações fornecem um quadro clínico inicial da doença. Essas indicações são ainda mais preciosas uma vez que o diagnóstico dificultado pela epidemia da gripe está ocorrendo atualmente com sintomas semelhantes. Então, qual é a taxa de transmissão entre humanos? Esta é uma questão central. Se o risco da transmissão de humanos para humanos primeiro for considerado baixo, não há dúvida, resta saber sua intensidade. O problema é que ainda não temos dados suficientes para determinar com precisão a taxa básica da reprodução dessa doença, ressalta o professor William Candiel, Universidade de Southampton, Inglaterra. Perdão se eu falei a pronúncia errada. Utilizada em epidemiologia, esta unidade designa o número médio de casos causados por um único paciente com a doença transmissível. Se essa taxa for alta e o vírus sofrer uma mutação no futuro para uma forma mais perigosa, isso se tornaria preocupante, segundo o professor Canville. O período de incubação entre as infecções e o início dos sintomas é estimado em 2 semanas no máximo. Qual a origem? Os pesquisadores estimam que o novo vírus provavelmente provém de morcegos. Então, repetindo, qual a origem? Os pesquisadores estimam que esse novo vírus provavelmente provém de morcegos, com o da SARS, com o qual compartilha 80% de semelhança genética. Mas ainda não sabemos qual animal o transmitiu aos seres humanos. Na quarta-feira, uma equipe chinesa especulou que poderia ser a cobra, mas isso foi imediatamente contestado por outros especialistas que tendem a favorecer um mamífero. A identificação desse animal é importante, pois pode ajudar a conter a epidemia. No caso da SARS, o animal em questão era o civete, um mamífero cuja carne é apreciada na China. Foi proibido o consumo de civete e, fechando as fazendas de criação, conseguimos impedir qualquer reintrodução do vírus. Lembra o professor Arnaud Fontaine, do Instituto Pasteur, em Paris. Por outro lado, uma das razões pelas quais as epidemias de MRS continuam ativas é o fato do reservatório de vírus ser o dromedário, um doméstico. O dromedário, para muitos que não sabem, é o camelo. Como se proteger? As autoridades científicas de saúde destacam a importância de medida de barreira eficaz para outras doenças virais, como a gripe, lavar as mãos com frequência, tossir ou espirrar na dobra do cotovelo ou em um lenço, evitar tocar o rosto, nariz, mãos, bocas. Além disso, se um caso for encontrado, o paciente deve ser isolado para evitar o contágio. Com um grande número de pacientes com SARS e MRS foram infectados em centros médicos, é preciso tomar cuidado para evitar que o vírus se espalhe nos estabelecimentos de saúde, escrevem cientistas internacionais. É um comentário publicado pela The Lancet. Bom, pessoal, agora eu vou deixar um parecer só para completar esses minutos, para completar os 10 minutos, deixar o que eu penso. Lembrando que a gente, isso tudo que aconteceu com a China é uma consequência, né? Sabemos que os chineses eles se alimentam de alimentações que para nós ocidentais seria errado, né? Você sabe que eles comem sopa de morcego, sopa de cachorro, sapos, e outros tipos também de rato. Mesmo que eles refoguem o animal, nem tudo isso, nem o calor, né, da fervura consegue matar algumas bactérias. Então tudo indica mesmo que seja o principal fator, seja algum morcego, né, que tenha
contraído essa bactéria de algum outro animal que ele mordeu, né? Pode ser um macaco, e ter possivelmente a pessoa ter consumido o alimento, né? E transmitiu essa bactéria, né? Pegou essa bactéria. Então a gente vê uma consequência, né? Dessa alimentação, uma alimentação que a gente sabe que é uma alimentação perigosa, né? Escorpião, rato, barata, certos tipos de insetos que nós ocidentais jamais comeríamos, né? Quero deixar bem claro que a alimentação dos chineses é bem diferente da alimentação japonesa, né? Não generalize a alimentação de todos os chineses com a alimentação japonesa, né? Que a alimentação japonesa é bem mais saudável na minha visão do que a alimentação chinesa. A alimentação chinesa, como vocês sabem, come cachorro. Tem um dia no ano em que eles saem para matar só para comer cachorro, né? E vários tipos de qualidade de rato, barata, escorpião, tipos de inseto, como eu já falei. E a alimentação do japonês já é outro tipo de alimentação, então tem que ter cuidado para não generalizar, sabe? Dizer que todos os asiáticos comem sopa de morcego, que não é bem assim, né? Não podemos generalizar. Todos os asiáticos da Tailândia ao Japão, o chinês toma sopa de morcego. Não é bem assim, depende de qual país. E a China, vocês sabem que eles tomam esse tipo de bebida, né? Esse tipo de alimento, né? Eles comem esse tipo de alimento, vários outros tipos de alimento desses tipos de animais. Então é uma consequência. Com isso eu me despeço do canal. Eu vou deixar a fonte aqui embaixo. Se inscreva no canal Jovem Cristão TV e até o próximo vídeo.